Boa noite a todos, aqueles que estão a acompanhar esta emissão de véspera com São José. Estamos neste dia 18 de março, no dia vespertino desta grande solenidade de São José, que para toda a Igreja tem um significado muito especial, mas também para o Carmelo teresiano, para o Carmelo descalço, é um dia muito importante, porque assim nos deixou recomendado a nossa Santa Madre, Teresa de Jesus, para prepararmos e vivermos com muita solenidade este dia dedicado ao Pai de Jesus, ao Pai adotivo de Jesus, este homem tão marcante para a Igreja, tão marcante para a espiritualidade carmelita e teresiana, que nos deixa também um testemunho e um legado tão importante para vivermos os nossos passos e a nossa vida enquanto cristãos, enquanto carmelitas, enquanto orantes, como também nos deixou dito a nossa Santa Marques. E quero começar esta emissão rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que na aurora dos novos tempos confiastes a São José a guarda dos mistérios da salvação dos homens, concedei à vossa Igreja, por sua intercessão, a graça de os conservar fielmente e de os realizar até à sua plenitude. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Com esta oração, que é a oração coleta da solenidade de São José, que iremos rezar amanhã, inicio esta minha partilha convosco, convidando a pensar e a aproximarmos desta figura, deste santo, a partir também daquilo que nos reúne enquanto Igreja ao longo deste ano 2025, este ano que é um ano jubilar, este ano santo do jubileu, enquanto peregrinos de esperança. E decidi intitular a minha partilha convosco desta forma: São José, um sonho e peregrino de esperança. Podemos nos aproximar sempre desta figura de tantas maneiras e ao longo dos anos também com as diversas pessoas que acompanham este de Véspera com, vamos vendo que há tantas formas de nos aproximarmos de São José. Este ano cabe-me a mim estar aqui convosco e aproveito para agradecer o convite que me foi feito pela Comissão de Espiritualidade dos Carmelitas Descalços em Portugal. É de facto com muita alegria que estou aqui convosco para vos falar também de alguém que me é tão querido. E permiti-me esta partilha mais pessoal, como certamente alguns de vós sabereis. O meu nome religioso é Frei Francisco Maria de São José. Portanto, foi o nome de São José que escolhi para nome religioso, porque de facto reconheço e agradeço simultaneamente a São José também a sua presença silenciosa e discreta, mas tão ativa e eficaz na minha vida e também, sobretudo, na minha vocação enquanto carmelita descalço. A ele devo-lhe muito, penso que todos nós devemos muito aos santos e a São José também, e eu particularmente devo-lhe muito, e por isso também é com estes sentimentos de ação de graças que quero viver o dia de amanhã, o seu dia, mas também esta noite aqui convosco. Portanto, como vos dizia, gostaria de fazer um percurso a partir de São José, contemplando este sonho de esperança que Deus tem para com o seu povo e para com a sua Igreja. Sabemos que a esperança, que temos vindo a falar tanto ao longo deste ano, e não nos cansemos de falar da esperança, é também um apelo que vos deixo, motivado por São José. Não nos cansemos de falar da esperança, de experimentar a esperança na nossa vida, nas nossas comunidades. Não nos cansemos de testemunhar a esperança. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1817, diz-nos que a esperança é a virtude teologal pela qual desejamos o reino dos céus e a vida eterna como nossa felicidade, pondo toda a nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não nas nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. E continua o Catecismo. A virtude da esperança corresponde ao desejo de felicidade que Deus colocou no coração de todo o homem. Assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens, purifica-as e ordena-os para o reino dos céus. Protege contra o desânimo, sustenta no abatimento,
dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. O ânimo que a esperança dá preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. Inicio esta minha partilha convosco, sabendo com o Catecismo da Igreja Católica, que nos dá aqui algumas claves importantes para também depois enquadrarmos São José nesta virtude teologal. Como sabemos, este ano da esperança convida-nos a mergulhar nesta virtude teologal da esperança e a perceber que, de facto, esta é a virtude que faz desejar em nós a felicidade, que rima com santidade e que rima com céu. E por isso nós, enquanto peregrinos de esperança, estamos convidados a renovar também este nosso desejo. É tão bonita esta palavra, também uma palavra tão cara a Santa Teresa d'Ávila, o desejo. Porque, de facto, o desejo é aquilo que nasce do coração, é aquilo que Deus coloca no coração de cada um de nós e nos faz aspirar a estes bens mais altos. Tantas vezes, olhando para o mundo de hoje, olhando para as circunstâncias que nos rodeiam, podemos cair neste abatimento, podemos cair neste desânimo. Tantos dos nossos irmãos caem no desespero, porque não são capazes de ver que no meio das realidades mais difíceis e críticas da nossa vida, Deus revela-se, ainda que de forma misteriosa e silenciosa, revela-se e comunica-nos esta virtude que nos enche de confiança, de fé e nos faz, portanto, sair para amar este Deus que provoca em nós este desejo de céu e de felicidade e para amarmos também os nossos irmãos, cumprindo assim o duplo mandamento. Portanto, aqui vemos claramente como a Igreja nos diz esta união que há entre as três virtudes teologais. E como é que São José se enquadra neste sonho, neste desejo, nesta esperança? E por isso, nada melhor do que abrirmos a Escritura, e faço abrindo o Evangelho segundo São Mateus, para me aproximar de São José através desta chave, não é? Desta chave de peregrino de esperança, deste homem que sonha e que espera a promessa de Deus. E se ao abrirmos o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, vemos este belo episódio da anunciação do anjo a São José. Não só Nossa Senhora teve uma anunciação, também São José teve essa graça, como podemos ler nesse capítulo primeiro, a partir do versículo 18 e seguintes. Diz-nos o evangelista: Jesus Cristo foi gerado deste modo. Maria, sua mãe, tendo sido desposada por José, antes de viverem juntos, descobriu-se grávida por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, quis repudiá-la secretamente. E tendo assim pensado, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu num sonho, dizendo: José, filho de David, não tenhas medo de receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado provém do Espírito Santo. Dará à luz um filho, e chamá-lo-ás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. E paro aqui neste versículo 21. Este é o início, digamos assim, do Evangelho de Mateus. Antes tivemos a genealogia que nos fala desta origem humana de Jesus, e agora somos convidados a contemplar a origem divina de Jesus. E ao contemplarmos esta origem divina e olharmos este mistério da encarnação, vemos como Deus, desde toda a eternidade, tem este plano salvífico de amor para com o seu povo e não quer prescindir das criaturas, dos humanos, para realizar este plano. E então entram aqui estas duas personagens, a Virgem Maria e São José. E ao contemplarmos só este gesto, vemos profundo, infinito amor de Deus para conosco. O Deus omnipotente que quer valer-se de dois sims para que possa realizar a maior obra da história da humanidade. Maravilha.
o sim de Maria, o fiat de Maria, e o sim de José, que apesar de não ter sido pronunciado verbalmente, não deixou de ser pronunciado através dos seus gestos e das suas ações. Conhecemos o enquadramento que vos lia deste Evangelho, portanto, Maria, que se encontra grávida por obra do Espírito Santo, e José, ao dar-se conta disto, porque era justo, decide repudiar em segredo Maria, para que ela não sofresse as consequências desta lei de repúdio do povo judeu que ordenava que a mulher apanhada em adultério fosse apedrejada. E, portanto, José, como nos diz o evangelista, era um homem justo. Portanto, era um homem bom. Era um homem que amava de tal maneira a Virgem Maria, Nossa Senhora, que para que ela não sofresse estas consequências terríveis desta lei, decide repudiar em segredo para que a Virgem Maria seguisse a sua vida e São José também a sua. Estes eram os planos humanos de José, mas Deus, como bem sabemos, tinha outros planos e por isso desafia São José para algo mais. Gostava também ainda de me deter neste adjetivo, justo. De facto, José era um homem bom, era um homem santo, naturalmente, mas também este adjetivo, como nos dizia um professor de Sagrada Escritura que tive a graça de ter e que já se encontra nesse face a face com a palavra, nesse face a face com Deus, como nos dizia, este adjetivo na Sagrada Escritura significa não só as qualidades e as virtudes morais da pessoa, mas, sobretudo, quer nos dizer que estas pessoas, e neste caso São José, era justo porque se deixou ajustar à vontade de Deus. Então, o evangelista, adiantando-nos esta informação, diz-nos já que esta história vai acabar bem, não vai acabar mal. Vai acabar bem precisamente porque José se deixou ao longo de toda a sua vida ajustar à vontade de Deus. Em tudo disse sim a Deus. Deixou que fosse feita a vontade de Deus e não a sua. E este é também o grande desafio para cada um de nós. Tantas vezes temos a necessidade e reconhecemos a dificuldade de que se cumpra essa petição que rezamos sempre no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. E podemos também agarrar-nos a São José para que nos ajude, de facto, a que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Porque é precisamente aí que se cumpre o nosso desejo de felicidade. Quando deixamos que Deus faça a sua vontade em nós, quando deixamos que esta união de vontades aconteça, permitimos a Deus que Ele deposite em nós, que Ele derrame em nós a sua graça, que Ele derrame em nós e que faça realizar em nós o seu plano. E quando deixamos que Deus seja Deus na nossa vida, como São José deixou, podemos ter segura a nossa felicidade. Não significa, queridos amigos, que não contaremos com dificuldades, mas significa que no meio dessas dificuldades, no meio do silêncio tantas vezes de Deus, conseguiremos escutar a sua voz e compreender a sua vontade. Isto, quando olhamos para São José, é isto que acontece. E por isso, no meio desta dúvida, desta noite de fé, surge o anjo do Senhor, não como com a Virgem Maria, mas num sonho. E sabemos que o sonho, nesta cultura judaica, nesta cultura bíblica, os sonhos eram a ocasião privilegiada para se manifestarem os mistérios divinos. Ou seja, quando contemplamos a São José a dormir, a sonhar, reconhecemos-lo precisamente neste diálogo íntimo com Deus. É o momento do encontro, é o momento da intimidade. Se quisermos, é o momento da oração, deste diálogo de amizade. E Santa Teresa d'Ávila, como vamos ver, compreendeu isto muito bem. Porque se não tivesse compreendido, não nos teria deixado São José como um modelo e mestre de oração.
E surge o anjo precisamente dizendo que a José que aquilo que se jurou no seio de Maria não é obra humana, mas é obra do Espírito Santo. Ou seja, a Virgem Maria entra já neste plano divino de salvação e vem o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Deus, que se comunica através do seu anjo, para lhe dizer: quero contar contigo também. E como é que vemos isso? Vemos isso precisamente com este aclaramento que faz o anjo e depois com este pedido. A Virgem Maria dará à luz um filho e tu, José, chamá-lo-ás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, na cultura judaica, dar nome era algo que estava reservado ao pai. E por isso também aqui poderíamos pensar que São José poderia ver-se diminuído na sua dignidade enquanto homem, enquanto pai, e vem Deus dizer-lhe: não, eu quero contar contigo de tal maneira para guardares e para cuidares deste menino que é o filho, que é o meu filho, que quero que sejas tu a pôr no nome, este nome de Jesus, não é? Este nome que significa o Senhor salva. Quero que cuides e acolhas o Salvador. Quero que o acompanhes. Quero que o ajudes a crescer. Quero que o eduques na fé do meu povo, para que ele possa realizar o seu nome, o seu plano de salvação. O Salvador. O Senhor salva. O significado do nome de Jesus. Mais à frente, o evangelista diz-nos: quando José acordou do sono, fez como lhe havia ordenado o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher, a Virgem Maria. E aqui temos o sim. E reparem como nós podemos responder afirmativamente a Deus de tantas maneiras. Naturalmente, com as nossas palavras, dizendo-lhe afirmativamente, declarando afirmativamente que sim, que, que o Senhor pode contar connosco, mas também, não só através de palavras, mas através da nossa ação. José desperta, portanto, terminado este ciclo de intimidade e de diálogo, José desperta, contempla a realidade, não já só com os seus olhos, mas também e sobretudo com os olhos de Deus e percebe que de facto aquilo que estava a acontecer não era obra humana. Era Deus que estava a operar, era Deus que estava a realizar o seu plano de amor. E então, o que é que faz? Acolhe a Virgem Maria e aquilo que se havia gerado no seu seio, o Salvador Jesus. Fez como lhe havia ordenado o anjo do Senhor. Este exemplo de São José é tão importante para nós, para compreendermos que tantas vezes, nesta noite escura, nesta aparente ausência de Deus, nesta aridez espiritual que nós possamos viver em diversas circunstâncias da nossa vida, o Senhor continua a comunicar-se, o Senhor continua a revelar-se. O Senhor gosta tanto de nós que não consegue permanecer calado e mudo. E por isso tantas vezes nos fala desta maneira misteriosa, no meio do silêncio, nos fala através de tantas maneiras que nós muitas vezes não somos capazes de estar atentos, porque não sabemos fazer o silêncio, não só exterior, mas sobretudo interior, para percebermos aquilo que Ele nos pede. Precisamos, caríssimos irmãos e amigos, de fazer silêncio. E para mim, permitindo que faça esta reflexão convosco, o silêncio é o espaço da esperança. E é São José que nos ensina isto. Porque se de facto José fez aquilo que o anjo lhe havia ordenado, fê-lo porque acreditou neste plano de Deus e neste convite que o Senhor lhe fazia, mas também o faz porque compreende que só em Deus reside e descansa o seu desejo de plenitude. Portanto, o sonho, o silêncio, a oração são lugares privilegiados, tão especiais, desta virtude da esperança.
Quanto mais nós nos deixarmos introduzir nesta dinâmica da vida espiritual, nesta dinâmica da oração, mais descobriremos e viveremos esta virtude teologal da esperança. E assim poderemos cumprir aquilo que nos diz o catecismo, não é? De reconhecer e de desejar e aspirar aos bens eternos, aos bens do céu. Ou seja, é na oração que eu descubro que a minha pátria está nos céus, que este Deus que me prepara uma pátria e uma morada no céu, vem ao meu encontro para me dizer: quero que sejas feliz. E tudo aquilo que eu te peço é precisamente para seres feliz. Não só contigo, mas com os outros. Mas a questão, caríssimos amigos, é que a felicidade acarreta também riscos. Tem uma dose de risco, tal como a fé. Não há fé sem ser uma fé arriscada, atrevo-me a dizer. E São José percebe isso, porque com este sim que ele dá ao Senhor, inicia-se aqui uma nova etapa da sua vida. Podemos dizer, a melhor etapa da sua vida, mas também foi a etapa mais desafiante e mais arriscada que São José viveu. Porque percebemos que ao dizer sim a Deus, agora poderíamos pensar que a sua vida seria um mar de rosas. E como bem sabemos, não foi. Bem sabemos o enquadramento do nascimento de Jesus em Belém. Bem sabemos a fuga para o Egito, o que significou e o que motivou essa fuga, este desejo de Herodes de matar este menino, este homem que vivia de tal maneira fechado em si próprio, que não era capaz de reconhecer a maravilha e a beleza de Deus refletidas naquele menino. E por isso, novamente num sonho, o anjo pede a José que pegue na Virgem Maria e em Jesus e fuja para o Egito para salvar aquele menino. Pensemos naquele drama, no drama daquela família, a incerteza, no medo que assaltaram aqueles corações. Mas reparem que é precisamente no meio desta situação crítica e dramática que há esta resposta afirmativa. Porquê? Porque humanamente era impossível. Mas estes corações estavam de facto cheios de esperança. O coração de São José vivia pleno de esperança. Esperava só em Deus. E se Deus lhe pedia alguma coisa, ele confiava. Uma esperança que de facto desafia os limites da nossa racionalidade, tão medida, tão calculada, e vem Deus virar-nos a vida do avesso para nos dizer: tenho outros planos para ti, confia em mim. Apesar desta dificuldade, apesar deste desafio, confia em mim. Peço-te isto para um bem maior, que nós tantas vezes não somos capazes de ver imediatamente. Também nesta cultura do imediato, a esperança é um desafio. Porque a esperança convida-nos a viver nesta expectativa daquilo que ainda não vemos e não vivemos. Isto é um grande desafio para nós. Esperar aquilo que ainda não vivemos. E ainda não vivemos plenamente. Mas se olharmos também para o exemplo de São José, conforme a Sagrada Escritura nos apresenta, vemos que este homem fez a experiência do céu. E porquê? Porque teve a graça e o privilégio de viver, de educar, de acompanhar o Filho de Deus, que se fez carne e habitou no meio do seu povo, habitou no meio de nós, para, para nos abrir as portas do céu. Portanto, este homem teve esta graça e este privilégio. E também me convida a cada um de nós a fazer esta experiência. Fazer a experiência de ousarmos a esperança. De nos pormos a caminho. Se calhar não para o Egito, mas para outras paragens que o Senhor nos convida a ir, para sairmos daquelas circunstâncias que nos vão aprisionando e que nos impedem de viver em plenitude,
plano de amor e de salvação que o Senhor tem para cada um de nós. E essa peregrinação, esse êxodo, e estamos no tempo da Quaresma, que nos convida a essa saída, esse novo êxodo, pode não ser materialmente, fisicamente, geograficamente, mas no nosso coração precisamos de fazer tantos êxodos. Precisamos de libertar de tantas escravidões que aprisionam o nosso coração e que ofuscam esta esperança. Precisamos de deixar que o Senhor liberte estas cadeias que nos impedem de viver a liberdade dos filhos de Deus, que nos impedem precisamente de fazer a vontade do Pai, que nos impedem de ser felizes plenamente. E garanto-vos, e São José garante-nos, que quando deixamos que o Senhor nos liberte de tudo isto, a experiência gozosa, a experiência alegre da esperança que fazemos, vale a pena. São esses os novos céus e a nova terra que foram iniciados nesse acontecimento da encarnação e que perpassam todos os séculos da história da humanidade e que hoje, chegados aqui, neste ano santo 2025, neste ano jubilar, o Senhor continua a garantir-nos que é o Senhor da história. É nele que devemos depositar a nossa esperança. Que é Ele que devemos amar com todas as nossas forças e com todo o nosso ser. Que é Ele que devemos confiar plenamente. Que é só nesses braços que nos devemos render e entregar. Não em tantos outros braços que tantas vezes teimamos em, em nos deixarmos e que percebemos que não são os braços que nos aconchegam e que nos seguram e sustentam. São José percebeu isto claramente. Só nos braços de Deus nos podemos depositar e nos podemos resguardar. Essa experiência tão bela que também fez Santa Teresinha do Menino Jesus, também ela tão devota de São José, que de facto esta atitude da criança que se abandona nos braços do Pai é a atitude do orante, é a atitude do homem e da mulher espirituais que vivem estas três virtudes teologais, que vivem esta virtude da esperança de uma maneira plena. E por isso, ao celebrarmos a solenidade de São José, somos sempre convidados a fazer novamente esta experiência de vivermos a esperança, de perceber que, humanamente, a história pode passar por tantas crises e dificuldades, mas que há sempre um Senhor que nos guarda, há sempre este Senhor da vida, o Senhor da história, que nos convida a olhar para esta realidade tão incerta, para esta realidade tão difícil, com horizontes de esperança e de vida eterna. Saber que a felicidade nos está prometida, que a salvação nos está também ela confiada, que o Senhor quer salvar-nos em todos os momentos da nossa vida, ou seja, quer libertar-nos de tudo aquilo que nos vai paralisando na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, nos nossos contextos comunitários, enquanto comunidades cristãs, comunidades religiosas. O Senhor quer nos libertar de tudo isso e quer nos dizer que há um ânimo, há um horizonte que nos enche de alegria e que nos permite olhar, apesar das dificuldades que nos rodeiam, saber que o Senhor não nos abandona, que não dorme aquele que guarda Israel, aquele que guarda a sua igreja, aquele que guarda o seu povo. E é por isso que também São José é padroeiro, é protetor da igreja. Porque, da mesma forma que protegeu o Filho de Deus, que protegeu e cuidou de Jesus, protege também a sua igreja. Que bonito. Protege cada um de nós com um amor de pai, com um coração de pai. Para utilizar essa expressão tão bela do Santo Padre, Papa Francisco, a quem continuamos unidos, pedindo ao Senhor pela sua saúde, nessa expressão tão bonita do Papa Francisco, também ele tão devoto de São José, com um coração de pai, cuida dos seus filhos. Somos filhos de São José, todos nós. E que belo seria também continuarmos a fazer esta experiência de sermos filhos de São José.
Há alguém muito próximo de nós que fez esta experiência de ser filha de São José. Trata-se de Santa Teresa d'Ávila, que fez esta experiência de paternidade com São José. Diz-nos ela no livro da vida, no capítulo 6, no número 6: escolhi como advogado e protetor o glorioso São José e encomendei-me muito a ele. Diz-nos também Santa Teresa, neste mesmo número: este glorioso santo socorre-nos em todas as necessidades. O Senhor quer desta maneira dar-nos a entender o seguinte: assim como ele, o Senhor Jesus, lhe obedeceu na terra, se lhe chama pai, embora adotivo, é porque São José podia mandar nele, assim também no céu faz tudo quanto lhe pede. Esta intercessão de São José, de nos agarrarmos a ele, de lhe confiarmos a nossa vida, de lhe confiarmos as nossas noites, os nossos sonhos também, os nossos desejos, as nossas dúvidas de fé, de lhe confiarmos tudo, de lhe pedirmos, de lhe confiarmos a nossa vida e o nosso coração. Porque estamos certos, como nos diz Santa Teresa, que tudo aquilo que lhe confiarmos às suas mãos é imediatamente entregue nas mãos de Jesus. E lhe é entregue enquanto Pai e lhe diz: olha, compassivo, benevolente, para este teu filho, para este teu irmão. Santa Teresa continua no número seguinte, com esta forma tão animosa que tem de escrever, e continua a dizer: gostaria de persuadir todos para que fossem devotos deste glorioso santo, pela grande experiência que tenho dos bens que alcança de Deus. O desejo universal de Santa Teresa de que todos fossem devotos deste glorioso santo. Sermos nesta devoção filial a São José, nesta confiança, neste abandono, de meditarmos mais nas passagens bíblicas que conservamos sobre São José. Podeis dizer-me: mas Frei Francisco, não ouvimos uma palavra deste homem. Pois, se não houve nenhuma palavra dele, foi porque não foi preciso guardar nenhuma palavra dele. Porquê? Porque temos as suas ações. Olha como age este homem. Olha como este homem responde afirmativamente a Deus. Olha como ele deixa tudo, os seus sonhos, os seus planos, para se agarrar somente ao plano de Deus. Que maravilha, que exemplo de homem. E mais ainda, Santa Teresa não quer só que sejamos devotos deste santo, mas que olhemos para ele como mestre e modelo de oração. E se eu lhe dizia que a oração é este lugar da esperança, então Santa Teresa percebeu: se a oração é este espaço privilegiado da esperança, então São José sonha a esperança, peregrina na esperança, porque é um homem de oração. E diz-nos: as pessoas de oração deveriam ser particularmente suas devotas. Na verdade, não entendo como se pode pensar na Rainha dos Anjos, no tempo em que tanto passou com o menino Jesus, sem agradecer o auxílio, sem agradecer a São José o auxílio que lhes prestou. E continua: quem não encontrar um mestre que lhe ensine o caminho da oração, tome este glorioso santo por mestre e não se enganará no caminho. Também tantas vezes nos deparamos com dificuldades na oração, com esta falta de acompanhamento, e vem Santa Teresa, ela que também é mestra de oração, vem assegurar-nos: toma este glorioso santo por protetor, por mestre e modelo, e não te enganarás no caminho. E porquê é que não nos enganamos no caminho? Meus caríssimos irmãos, não nos enganamos no caminho porque vemos como toda a vida de São José foi uma vida de oração. São José não passou a vida no templo, mas São José cumpriu esta, esta passagem da Escritura de orar sem cessar, de que toda a sua vida fosse uma oração.
precisamente porque cumpriu sempre a vontade de Deus, porque foi um homem justo, ajustado à vontade de Deus. E quando nós nos deixamos ajustar à vontade de Deus, deixamos que esta oração se faça vida, se faça carne. E, consequentemente, deixamos que a esperança seja depositada nas nossas vidas e nos nossos corações para podermos vivê-la, para nos podermos segurar em ela. Não nos esqueçamos que a esperança é uma pessoa, é Cristo, e que essa esperança, como nos diz a Epístola aos Hebreus, é a âncora da nossa alma. São tão bela. A âncora da nossa alma. A segurança. O porto seguro. E São José viveu sempre agarrado a esta esperança. Viveu sempre unido ao seu Filho Jesus. Em todos os momentos da sua vida. Nenhum momento houve que, depois daquela anunciação, São José não tivesse vivido nesta crescente intimidade com o Senhor Jesus e com Deus. Com este Deus que tanto amou ao longo da sua vida, que lhe entregou toda a sua vida, a ele, à sua esposa, a Virgem Maria e ao seu Filho Jesus. E que São José, como nos dizia Santa Teresa, é modelo de oração, que é um homem de esperança, é também o modelo do cristão. É um modelo para todos nós. Daqueles que se deixam render à vontade de Deus, daqueles que querem crescer neste amor e nesta intimidade com Deus através da oração, daqueles que querem que a esperança nasça e abunde nos seus corações, e daqueles que vivem totalmente voltados para Jesus, que deixam que Ele seja o Senhor das suas vidas, que deixam que Ele inunde os seus corações do seu amor e da sua salvação, e daqueles que acolhem a Virgem Maria com este amor, como São José. Nossa Senhora descobriu em Deus um amor profundo, imenso e infinito. Mas também descobriu em São José alguém que a amou com tanta verdade, com tanta sinceridade, alguém que a amou com tanto respeito, com tanto carinho, com tanta ternura, e me permitiu também fazer toda esta caminhada na Sagrada Família de Nazaré e depois acompanhar o seu filho até à cruz, até esse momento derradeiro, para a contemplarmos aí de pé, diante do seu filho crucificado por amor, a realizar a maior obra da humanidade. A sua paixão, morte e ressurreição, que ao longo deste tempo da Quaresma nos preparamos para viver com muita alegria e esperança. Por isso, queridos amigos, que esta solenidade de São José este ano seja vivida com esta chave da esperança. De vermos este homem como peregrino de esperança e contemplarmos nele, deixo-vos este desafio, contemplarmos nele o sonho de esperança de Deus para com cada um de nós, para com o seu povo, para com toda a humanidade. Deus continua a sonhar um mundo novo. Deus continua a sonhar homens e mulheres novos, renascidos pelo batismo e renovados nesta luz da esperança que nos vem do sepulcro vazio, que nos anuncia a Páscoa de Cristo. Deus continua a acreditar em cada um de nós. Deus continua, como acreditou em São José, continua a acreditar que cada um de nós é capaz, apesar das dificuldades e vicissitudes da vida, que somos capazes também de acolher no nosso coração este grande mistério, que é o Filho de Deus que se fez carne, Jesus Cristo, de o acolhermos, de crescermos nesta relação com Ele e de o anunciarmos. O mundo necessita de homens e mulheres de fé, de esperança e de caridade. Necessita de cristãos que não tenham medo de anunciar, ainda que discreta e silenciosamente, este Deus que vive e que quer salvar o seu povo. Nunca o mundo necessitou tanto deste apelo da esperança e da salvação. Se vivemos tempos difíceis e se os reconhecemos e se os choramos, então simultaneamente temos que reconhecer que só Deus pode libertar o mundo
destas cadeias de morte, de guerras, de violência, mas quer contar connosco, tal como contou com São José. Quer contar connosco para que também nós sejamos construtores, trabalhadores. Também São José é modelo do trabalhador. Quer contar com trabalhadores do reino dos céus, aspirarmos a este reino. Perceber que este reino só viveremos em plenitude na eternidade, mas que queremos já começar aqui a construí-lo. Este céu na terra. Queremos que ele comece já aqui, para que possamos fazer esta experiência bela do reino de Deus, que é este anúncio da vida divina derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo. Por isso, quero terminar deixando-vos este, este convite de, por um lado, crescermos nesta amizade com São José, de lhe falarmos, de lhe confiarmos as nossas preocupações. Tão bonito esse gesto do Papa Francisco, que diante daquela imagem que tem na sua secretária de São José a dormir, lhe coloca um papel com as intenções que tem pela Igreja, pelos problemas que assaltam o coração do Papa. Um bonito esse gesto de confiança, de filhos agradecidos, que confiam os seus problemas, as suas dúvidas ao Pai, este Pai São José. Portanto, deixar este convite crescer na amizade com São José. E com este convite, um outro convite, de crescermos sempre mais nesta dimensão da esperança, de ousarmos a esperança, de sonharmos a esperança. Saber que o Senhor tem este plano de amor para com cada um de nós. Ninguém fica de fora. Deus quer que todos realizem este, eh, este plano, quer que todos experimentem nas suas vidas este amor de Deus que transforma. A atitude da conversão, desta mudança de mentalidade e de vida, como vemos em São José, só é possível através da esperança e do amor. Quando nós esperamos em Deus e deixamos que o seu amor nos transforme, somos capazes de acreditar nele, e aqui entra a virtude da fé, somos capazes de acreditar nele, e então aí acontece a conversão, a mudança de vida. Sem esse amor, sem essa esperança e sem essa confiança, não é possível. E por isso, olhando para este exemplo e para esta vida de São José, usemos precisamente esse, esse abraçar do plano de Deus para com cada um de nós, que é sempre um plano de amor e de felicidade. Sempre. Sempre. Deus nunca deseja o mal. Deus deseja sempre o bem. E vai-nos acumulando de bens e de tantas maravilhas para reconhecermos a sua passagem nas nossas vidas, a sua presença no meio de nós. Ainda que no meio do silêncio, ainda que durante o sono, mas reconhecer que Ele nos fala e que Ele se comunica. E que, por mais escura que seja a noite, por mais densas que sejam as trevas, a luz da fé continua sempre a brilhar. E pode ser só um pontinho, mas foi quanto bastou para São José para partir, para responder afirmativamente a Deus e para fazer esta experiência de céu, de bem-aventurança, de santidade, que também nos convida a cada um de nós, que também nos convida cada um de nós a fazer. E quero terminar precisamente rezando, através destas palavras de São Bernardino de Sena, lemos na segunda leitura do ofício de leitura de São José. Lembrai-vos de nós, São José, e intercedei com as vossas orações junto do vosso Filho. Tornai-nos também propícia a Virgem vossa esposa, que é a mãe daquele que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos sem fim. Amém. Um feliz dia de São José.